Auditor Fiscal Me Explica Aí. Oferecimento Sindafitema, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual. Ponto final na Mirante AM. Jorge Aragão. Vamos nessa, 9h34, e dentro do quadro Auditor Fiscal Me Explica Aí, eu recebo Jorge Luiz Castro dos Santos, auditor fiscal da Receita Estadual e gestor do GECAF, Célula de Gestão da Ação Fiscal, Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado do Maranhão. Jorge, antes de mais nada, bom dia, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente conversando um pouco. Bom dia Jorge, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mirante AM, bom dia a todos que estão aí acompanhando também pelo YouTube, né? YouTube do Grupo Mirante. É um prazer estar aqui com vocês, estamos à disposição. Jorge, queria que a gente pudesse começar conversando sobre a transformação digital lá na Secretaria da Fazenda, o que isso acarretou de vantagem, quando efetivamente começou e o que isso trouxe de benefício, não só para o contribuinte, como para o próprio fiscais, para os auditores. Então, esse foi um processo que foi ao longo de muitos anos, né, que a Secretaria de Fazenda do Estado vem investindo em uma melhoria contínua de seus processos, em capacitação dos servidores. Para você ter uma ideia, Jorge, nós temos hoje 1.072 servidores da Secretaria de Fazenda, entre auditores fiscais, agentes da Receita e administrativos, e todos eles vêm passando ao longo do tempo por um processo de capacitação muito forte e que isso acaba ensejando em uma mudança de visão das pessoas dentro da organização, de forma que essa visão está proporcionando uma transformação, né, no seu ambiente, vamos chamar assim, ambiente de negócios, principalmente na relação fisco-contribuinte. Então nós temos processos como, por exemplo, nota fiscal. Nota fiscal até 2005, 2006, por aí, era em papel. Né? Então imagina aí as milhares de contribuintes espalhados, não só no Maranhão, mas no Brasil como um todo, emitindo esse documento fiscal, que não era só esse, também tinham outros documentos, mas era em papel, e a partir de lá nós começamos a estar fazendo essa gestão, essa implementação desse documento eletrônico. Né? Eu estou citando aqui a nota fiscal eletrônica. Que é apenas um, né? É apenas um, mas tem toda uma família aí de documentos e declarações eletrônicas que a Secretaria de Fazenda vem investindo bastante para estar fazendo essa gestão, disponibilizando, portanto, essa, vamos chamar assim, de simplificação de obrigações tributárias por parte do contribuinte, que facilita a vida do contribuinte, deu uma economia assim, significativa em todos os processos, não só dos contribuintes, mas também da Secretaria de Fazenda. E a vantagem que pro contribuinte foi, de fato, essa simplificação, foi a principal vantagem para ele com essa modernização? Com certeza, é uma das principais. Imagine aí os processos, aí eu vou falar agora de uma implementação até mais recente, a partir de 2019, nós começamos a trabalhar na Secretaria de Fazenda, não só no setor de arrecadação, de fiscalização de mercadorias em trânsito, fiscalização de estabelecimento, cobrança de demais setores da casa, a automatização de processos. Isso possibilitou que o contribuinte, ao invés dele se deslocar, o contribuinte ou o seu advogado, o seu contador, ao invés de se deslocar de onde quer que ele estivesse para a Secretaria de Fazenda, para alguma unidade da Cefaz, ele agora pode fazer diversas solicitações, diversos serviços, ou solicitações de serviços em casa ou no seu escritório, né, pela internet. Então nós temos aí, como podemos citar, não só consulta fiscal, solicitação de restituição de imposto, solicitação de revisão de ofício, que ele pode solicitar uma manifestação junto às unidades de fiscalização, ou seja, são milhares de serviços que a Secretaria de Fazenda passou a disponibilizar via internet.
Então, essa modernização, como você disse que foi ao longo dos anos, não dá para se falar em gasto, o correto é falar em investimento, porque aí ajudou na fiscalização, fiscalizando mais, receita mais entra, o contribuinte entendendo melhor, ele começa a pagar também, diz, não, estou entendendo que eu estou pagando, então dá para dizer que isso foi efetivamente um bom investimento? Exatamente, o termo certo é exatamente esse, investimento, foi um investimento que o Estado fez, via Secretaria de Fazenda, que está culminando ao longo desse tempo aí em um ganho substancial, não só para a Secretaria de Fazenda, porque há um controle maior, Sim. né? Há uma fiscalização mais otimizada, mas também a gente tem que sempre observar o lado do contribuinte. Há um ganho fantástico para o contribuinte. A gente tem conversado muito com vários representantes, não só de sindicatos, associações, junto ao comércio, né, junto a essas representações aí, tanto de advogados quanto também de contadores, e a expressão, ou seja, o sentimento que eles têm é exatamente esse, é de que há uma melhoria significativa dos serviços prestados pela Secretaria de Fazenda. E por parte de vocês, obviamente, uma reciclagem cada vez maior para acompanhar essa modernização, que as coisas vão mudando, né? Exatamente. Nós tivemos, Jorge, em 1997, um financiamento, na verdade, os estados todos, né, chamado PENAF. Foi um programa nacional de apoio às administrações tributárias. Eu diria que nasceu ali todo esse projeto, esse grande projeto de modernização das administrações tributárias brasileiras, e aqui na Secretaria de Fazenda do Estado do Maranhão não fugiu a regra. De lá para cá, se tem investido muito em tecnologia, muito na construção de uma estrutura tecnológica que pudesse propiciar exatamente esse momento que nós estamos vivendo hoje, né? É um momento totalmente digital, né? Ou digitalizado. A gente não pode parar, e aí, como você bem falou, são muitos investimentos que continuam sendo feitos para que a gente possa cada vez mais aprimorar esse parque tecnológico, aprimorar a capacitação dessas pessoas, que vão permitir a gente chegar a um patamar que cada vez mais possa estar contribuindo, né, para o desenvolvimento do Estado. Essa modernização, ela acabou contribuindo para a gente evitar a injustiça, a concorrência desleal, ela foi fundamental também para isso, para ajudar nesse combate? Com certeza. Aliás, isso faz parte da missão institucional da Secretaria de Fazenda, né? Que é controlar o cumprimento das obrigações tributárias com justiça e eficiência. E nós não nos arredamos disso. A ideia é que a gente faça vários esforços para que possibilite a gente ter, no mercado maranhense, né, na economia maranhense, uma concorrência leal entre os contribuintes. A exemplo disso, nós podemos citar as várias regras de malhas fiscais que nós implantamos, que são malhas não só de declarações, né, que os contribuintes são obrigados a apresentar à Secretaria de Fazenda, mas também até de controle dos documentos eletrônicos, que é o caso da nota fiscal. Então, se um contribuinte, onde quer que ele esteja no Estado, ele apresentar uma declaração sem documento fiscal, por exemplo, constando nela, e a gente tem esse documento fiscal, porque tudo é eletrônico agora, a gente faz críticas, faz filtros e faz notificações a esses contribuintes para que eles possam, portanto, estar fazendo a apresentação conforme manda a legislação. Assim também é um contribuinte que, porventura, que não tem um benefício fiscal, não esteja credenciado junto à Secretaria de Fazenda e apresenta uma declaração usufruindo aquele benefício. Ou seja, está concorrendo de forma desleal com os demais. E aí a gente também faz essa triagem e notifica o contribuinte, inclusive, às vezes, com a cobrança daquele imposto devido. Eu costumo sempre dizer assim, que o papel do auditor de estar fiscalizando ele é tão importante que ele equilibra, né? Porque se de repente é o seguinte, o cara, comerciante lá A, ele paga o imposto dele todo direitinho, tal, enquanto o B acaba tentando burlar, tentando não pagar, ele vai ter o benefício de repente vender mais barato, de conseguir um preço melhor e acaba prejudicando o comerciante A. Então, o cara que paga direito, o cara que trabalha correto, ele quer ter a fiscalização do seu lado, quer ter o auditor, porque o auditor e a fiscalização vai estar em cima exatamente de quem está querendo
ter uma promoção, uma concorrência desleal, né? Exatamente. É por isso que a gente aposta tanto, investe tanto em tecnologia. Imagina aí, nós temos 217 municípios. Pois é. E grande, né? Exatamente. Não é bem próximo um do outro, né? Nós temos é mais perto daqui para Teresina do que daqui para Imperatriz. Exatamente, verdade. Nós temos hoje 278 mil contribuintes que são considerados habilitados. Tem alguns, por exemplo, 51 mil que têm restrições, mas eles podem fazer operações, né? Até mesmo esse status do cadastro desses contribuintes já é uma forma, já é um meio de fazer o controle, né, de estar praticando o que a gente chama de justiça fiscal. Perfeito. Ou seja, se o contribuinte não está de acordo com a legislação, ele vai ter restrições. Isso pode impactar, pode culminar em cobranças para esses contribuintes que estão irregulares, tá, de uma forma diferenciada. Então, a ideia é que eles possam estar andando nos trilhos, ou seja, estarem de acordo com o que manda a legislação, conforme tantos outros que estão pagando o seu imposto em dia, estão apresentando as suas obrigações acessórias também em dia. E aí fica muito emblemático isso. Dos 278 mil contribuintes que nós temos no Estado, hoje, apenas 51 mil estão com restrições cadastrais. Então, dá para a gente ter uma noção desse controle eletrônico que nós estamos fazendo. Uma parte, isso, há 20 anos atrás era imaginável, né? Você faz esse... E aí, puxando a história um pouco, em 2004, nós fizemos a primeira implementação de o que a gente chama de malha massiva, né? Foi exatamente quando se restringiu aqueles contribuintes de forma do cadastro, né? Fizemos uma restrição no cadastro para aqueles contribuintes inadimplentes ou omissos de declaração, né? Passamos a notificar esses contribuintes, inclusive de forma eletrônica. Foi já lá em 2004, com a ajuda daquele programa que eu falei agora há pouco, do PENAF, que proporcionou, né, essa estruturação do nosso parque tecnológico. Foi o que deu praticamente o pontapé inicial, né? Exato. 9h46 aqui na Mirante. Auditor Fiscal Me Explica Aí. Oferecimento Sindafitema, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual. Eu estou conversando com o auditor fiscal Jorge Luiz Castro dos Santos. Jorge, e ano passado a gente teve, né, nessa questão do combustível, alguns impostos acabaram sendo retirados e os estados acabaram, municípios também perdendo muita coisa. O governo federal prometeu fazer um repasse, mas esse repasse acabou não sendo na integralidade. Como é que está essa situação? Apesar da arrecadação ter sido ainda crescente, né? Mas como é que está essa situação no fechamento de contas, vamos dizer assim? Jorge, essa é uma situação delicada, não só do estado do Maranhão, mas todos os estados no Brasil. Porém, nós estamos fazendo muitos esforços na tentativa de se equilibrar, né, as finanças do Estado, equilibrar o orçamento do Estado para que não haja nenhum problema referente à sua execução. De fato, lá em 2022, a partir de julho, por conta de uma mudança na legislação, foi uma mudança na legislação federal, diminuiu a alíquota não só de combustíveis, mas de comunicação e também de energia elétrica. Isso impactou de uma forma muito severa as finanças de todos os estados. Só para você ter uma ideia, no estado do Maranhão, por conta exatamente da implementação dessa mudança, só em combustíveis, só na arrecadação de combustíveis, nós já perdemos quase 1 bilhão e 400 milhões de reais. É um valor muito, né? Muito considerável para um estado como o nosso, que, claro, tem das receitas próprias, que representa, em média, 46%, 47% das receitas correntes do estado, né? O resto é de transferência constitucional que a União repassa, que, inclusive, também diminuiu porque isso atingiu também lá os impostos federais e, claro, o bolo dessa arrecadação federal também é repassado para os estados e para os municípios. Os municípios, por conta exatamente da perda dessa arrecadação, somaram prejuízos. No caso aqui dos 17 municípios maranhenses, em decorrência dessa mudança.
Foi uma mudança drástica que até hoje, até agosto, melhor dizendo, os municípios já perderam mais de 80 milhões de reais, né, que deixou de ser repassado do Estado para esses municípios em decorrência também dessa. Porque acaba sendo um efeito cascata, né? Exatamente. Só seguindo aqui os dados da perda, nós perdemos, portanto, esses 177 milhões mês, né, em combustíveis, que representa aí 1 bilhão e 414 milhões de reais. Em comunicação, nós tivemos uma perda até agosto de 82 milhões de reais. E em energia, uma perda de 107 milhões de reais. Daí, o que a gente sempre enaltece é exatamente o trabalho do auditor fiscal para o equilíbrio das finanças, não só do Estado, claro, mas também da própria União, no caso, fazendo menção aqui aos colegas auditores fiscais da Receita Federal e também dos auditores fiscais dos municípios, né? Fazendo referência aqui aos auditores fiscais de todos os municípios brasileiros. Realmente, o desafio é muito grande. A Secretaria de Fazenda já vem, no comando do secretário Marcelo Ribeiro, vem fazendo aí um apanhado de situações, avaliações em cima de avaliações, para que possa estar mitigando isso da melhor forma possível e encaminhar propostas, sugestões, para que se possa estar minimizando esses problemas que infelizmente, foram trazidos não por uma questão local, questão estadual, mas federal. Né? Até porque, pelo que eu vi, nós tivemos um crescimento de arrecadação de 17% no mês de setembro. Então, ou seja, o trabalho da Secretaria de Fazenda com a participação direta dos auditores, fundamental, tem continuado, né? Exatamente. E de uma forma muito célere, eu diria, e com muita precisão. Né? Nós tivemos realmente agora em setembro uma arrecadação de 1 bilhão 189 milhões de reais, que foi um recorde. A gente vem tendo esses recordes de arrecadação nos últimos 4, 5 meses, inclusive, dando uma resposta significativa a toda essa situação. E que não está pior, exatamente porque no ano passado, em 2022, em razão de toda essa situação provocada pela essa alteração da legislação de combustíveis, comunicação e energia, nós tivemos várias iniciativas, não só legislativas, mas também de controle, de acirramento de um controle fiscal, que propiciaram essas medidas, a minimização do impacto negativo pela perda dessas arrecadações. Agora, muita gente ainda diz assim, não, mas o sistema tributário é muito complexo, eu não consigo entender, não sei nem o que eu estou pagando. Esse contribuinte, ele tem razão? Aí, Jorge, eu vou dizer que sim. Eu vou dizer que sim. Realmente ele tem razão. Eu sou um auditor fiscal do Estado, trabalho com isso e já falei isso várias vezes, nós temos um sistema tributário muito complexo. O sistema tributário brasileiro talvez seja um dos mais complexos do mundo. Isso é ruim até para vocês, né? Exatamente. Aí dou razão ao contribuinte, aos contadores, aos advogados. Nós precisamos fazer justiça, que todos aqueles que estão fazendo operações, que têm fato gerador do imposto, no caso do ICMS, nosso principal imposto, sigam na linha. Ou seja, todos eles pratiquem aquilo que a legislação manda. É a famosa justiça fiscal. Claro. Porém, realmente, há uma complexidade muito grande. É exatamente por isso que eu, particularmente, defendo, tá, que haja realmente essa reforma tributária. A reforma tributária ela vem com esse condão de fazer essa simplificação como alguns chamam, desse manicômio tributário, que é o nosso sistema hoje. E nós precisamos realmente minimizar isso. Simplificar, precisamos resolver, dar essa solução para a sociedade brasileira. E é isso que ia ser a minha próxima pergunta. Você já se antecipou, mas eu queria que a gente ia aprofundar só um pouco, porque eu sei que o tema é muito complexo, mas a reforma tributária, ela vem nos moldes que está aí. Claro que cada um tem a sua reforma, cada um tem uma ideia que poderia ser implantada, mas do jeito que está sendo apreciada, ela vem para melhorar o entendimento do contribuinte e vai variar de estado para estado, produtor, receptor, para a gente seria melhor? Como é que você tem acompanhado essa situação? Eu diria que as premissas, as diretrizes, elas já foram alinhadas, já foram desenhadas. É o que consta lá naquilo que está em tramitação no texto, no Congresso Nacional.
O nosso grande desafio agora é a regulamentação disso. Nosso grande desafio é entender como é que, por exemplo, os estados vão acabar com a guerra fiscal, por exemplo, a partir de não termos mais benefícios, incentivos fiscais a essas empresas, né? E de uma forma muito honesta, os estados realmente obedecerem a essa regra. Não haverá mais incentivo fiscal a partir de 2032. Isso já foi batido, já o martelo. Ok, como então faremos com que aqueles estados menos assistidos, menos desenvolvidos, eles tenham esse desenvolvimento econômico e social? Porque o que se tinha até então era os estados brigando entre si, daí o nome guerra fiscal, para atrair investimentos, atrair empresas para o seu território. Porque tinha uma vantagem a mais. Exatamente, porque se dava um benefício fiscal, um estado dando um benefício fiscal maior do que o outro. Agora está se criando o que está se chamando de Fundo de Desenvolvimento Regional. Isso é financeiro, ou seja, haverá um repasse de recurso financeiro para os estados, para que eles possam estar, vamos dizer assim, pavimentando a sua estrutura, propiciando, portanto, a atração de investimento de empresas que vão ali ser implantadas para gerar emprego, gerar renda. O grande ponto de interrogação é esse: será suficiente? Como é que isso vai ocorrer? Não se sabe ao certo ainda. Agora, mesmo assim, a gente tem percebido, não sei se é um equívoco da minha parte, a Receita Estadual tem trabalhado para tentar desburocratizar, né, essa questão. Isso tem avançado nesse aspecto? Você está se referindo à reforma tributária? Ou Não, aqui, a nossa, a Receita Estadual. Não, a gente vem, ao longo do tempo, fazendo exatamente isso. Quando você simplifica as obrigações tributárias, como um caso de uma declaração, que a gente fez agora recentemente, as empresas do regime normal, que somam aí quase 40 mil empresas hoje no Estado, elas foram desobrigadas de entregar a declaração de informação econômica fiscal e passaram a entregar apenas o que nós chamamos de escrituração fiscal digital, FD. Né? Isso já é uma implementação que já desburocratiza muito esse processo da entrega da obrigação tributária. Isso simplifica a entrega de informações, isso dá uma melhoria, inclusive, nessa relação entre o fisco e o contribuinte. Até para os próprios escritórios de contabilidade, que tem uma enxurrada de obrigações, não só do Estado, no município e também na União. Então, isso realmente propiciou. E tantas outras iniciativas, Jorge, que a Secretaria de Fazenda do Maranhão vem tomando essa iniciativa para proporcionar cada vez mais essa simplificação. E vai vir aí mais coisas, vão vir aí mais coisas aí, porque nós fizemos agora, inclusive, estamos concluindo o processo do planejamento estratégico da Cefaz, fizemos até uma comemoração dos 20 anos de planejamento estratégico que a Secretaria vem adotando desde 2003, aqui no Maranhão, e no plano estratégico nós temos lá para tratar os seus objetivos, nós temos várias iniciativas que vão proporcionar cada vez mais a simplificação das obrigações tributárias e, portanto, a desburocratização cada vez mais dessa relação aí fisco-contribuinte. O combate à evasão fiscal, ele é permanente e é fundamental para o crescimento da arrecadação? Com certeza. Esse controle fiscal ele não pode deixar de ter o seu aprimoramento em momento algum. Então, todos os dias, o auditor fiscal, os servidores da Fazenda de modo geral, auditores, agentes, eles vêm pensando em como nós poderemos proporcionar um controle, como nós podemos ser mais assertivos nesse controle das obrigações tributárias. E aí, essas malhas, que eu até me referi agora há pouco, elas vêm não só crescendo, mas elas vêm também se aperfeiçoando. Tá? Até por conta da evolução tecnológica. Nós temos hoje a previsibilidade de nós trabalharmos com a inteligência artificial para a melhoria desses controles também. Não só na emissão do documento fiscal, as vários filtros, várias checagens
que nós já fazemos e vamos passar a fazer cada vez mais, as suas declarações também. Então, a ideia é que a gente possa estar concentrando esses esforços com essa evolução tecnológica que a gente tem, de uma forma mais massiva, inclusive, possível, para dar uma abrangência maior até no controle dessas ações. E aí a gente estava falando agora há pouco, Jorge, dos 217 municípios maranhenses. Nós implantamos em 2019 uma sistemática, um modelo de gestão da ação fiscal que ele consegue chegar de uma forma eletrônica, né? Mas a gente costuma dizer, a gente jogar a presença fiscal Sim. nos 217 municípios maranhenses sem sequer ir lá. Caraca. Exatamente por esse controle. Estariam interligados já. E por esse controle eletrônico. Caraca. Então, as empresas todas, quando elas fazem compras, elas recebem as notas fiscais eletrônicas, elas são identificadas. Seu CNPJ, sua inscrição estadual, não só do remetente, mas também do seu destinatário. Então, a gente consegue varrer a nossa base de dados, utilizando essas ferramentas tecnológicas, inclusive inovadoras, que nós temos hoje, e aí está permitindo isso que a gente dê uma abrangência maior, né, para a fiscalização. Então, nesse aspecto, a gente está conseguindo proezas assim, magníficas. E eu diria até mais, não só nos 217 municípios maranhenses, mas naqueles contribuintes, naquelas empresas que operam com alguma empresa aqui no estado do Maranhão, em todo o Brasil. Então, a gente consegue fazer a cobrança do ICMS para aqueles que a gente chama de substitutos tributários que estão espalhados no Brasil todo, sul, sudeste, norte, tá, no centro-oeste, em todos os estados brasileiros. A gente tem essa capacidade de checar uma operação que foi realizada com um contribuinte maranhense, portanto, que tem um fato gerador do ICMS e que, se for o caso, a gente pode estar cobrando aquele imposto devido naquela operação. Hoje nós temos essa capacidade. Só para mim, oportunizar só um ouvinte aqui para a gente concluir já até o final, 5975, ele está perguntando como é a relação dos auditores com a LOA, com a Lei Orçamentária Anual. Se vocês têm uma participação, se vocês são consultados, se vocês contribuem de alguma forma, como é que isso acontece? Então, a Lei Orçamentária Anual, que é aquele instrumento que todos os estados, a União e os municípios utilizam, para dar um norte das suas ações, né, daquilo que foi trabalhado no PPA e foi trabalhado, inclusive, nas diretrizes orçamentárias. A meta orçamentária, os auditores fiscais têm que ter uma visão constante. Tá? Por exemplo, agora mesmo, em 2023, nós temos uma meta orçamentária, para você ter uma ideia, Jorge, de 12 bilhões 181 milhões de reais. Certo. De imposto mesmo, são os impostos que são geridos pelo Estado, essa meta é de 11.717. Então, nós temos como foco alcançar 11.717. 11 bilhões 717 milhões, que é que está na lei não é pouco, de orçamentária anual, que lá estão previstos todos os recursos que vão fazer com que aconteçam as políticas públicas desenhadas pelo governo do Estado, né? Então, todos os investimentos em saúde, em educação, os investimentos em segurança pública, pagamento de professores, policiais, tudo estão previstos exatamente nessa LOA. E cabe, portanto, aos servidores fazendários e aos auditores fiscais, da qual eu faço parte, abraçar exatamente as iniciativas que vão permitir se conseguir recolher esses tributos, né? Não só o ICMS, mas também o IPVA e o próprio ITCMD, né? O ICMS hoje representa, em média, 95%, 96% da nossa arrecadação. É o nosso principal tributo. E a ideia é que a gente faça esses esforços todos, todo esse plano de ações fiscais, de ações de cobrança, de ações relacionadas à tributação, de ações lá na fiscalização de mercadoria em trânsito, do setor que cuida do planejamento estratégico, do gabinete do secretário, ou seja, de todos os setores da casa, a ideia de colocarem essas iniciativas em prática
para que permita a gente alcançar essa meta. Nós temos hoje, como eu falei, na LOA, cerca de 11 bilhões e 717 milhões de reais. Nós já arrecadamos até agora em setembro, já inclusive incluindo o valor de 1 bilhão e 189 milhões de reais, nós já arrecadamos 9 bilhões de reais. Tá? Nós temos portanto, aí um desafio de se conseguir até dezembro próximo, cerca de 2 bilhões e 800 milhões de reais, que vão permitir o cumprimento da meta orçamentária. Mas o foco dos auditores fiscais, da Secretaria de Fazenda de modo geral, é de ir mais além. Não é aumentar tributo, a ideia é de fazer um controle maior que permita, inclusive, a gente bater essa própria meta. Exatamente, bater essa própria meta. Então a gente tá muito concentrado. Porque geralmente quando fala assim, aumentou a arrecadação, é porque aumentou, nem sempre, né? Porque você aumenta o tributo, não é por isso, é porque de repente você fiscalizou mais, ou convenceu o contribuinte a colaborar mais, enfim. Exatamente, a ideia é de fazer essa gestão do controle da obrigação tributária para permitir que haja até mesmo um cumprimento voluntário do contribuinte sem precisar fazer aumento de carga tributária. Eu tive o prazer de conversar aqui no quadro Auditor Fiscal Me Explica Aí, com o auditor fiscal da Receita Estadual e gestor do GECAF, Jorge Luiz Castro dos Santos. Jorge, muito obrigado pela gentileza de ter vindo aqui conversar um pouco com a gente, ter explicado para a gente que não é sempre muito fácil para todo mundo entender, mas teve até interatividade aqui, interação dos nossos ouvintes, e eu agradeço a tua participação dentro do programa de hoje. Nós é que agradecemos a oportunidade e aqui também agradecer ao SINDAFITEMA, nosso sindicato, os auditores fiscais, em nome do seu presidente, nosso amigo Laudimar, que nos pediu para que viesse até aqui e tentar esclarecer alguns pontos importantes aqui para todos os ouvintes da Rádio Mirante. E muito obrigado, meu xará Jorge. Por essa parceria. Valeu mesmo. Eu que agradeço. Vou para o intervalo, 10 horas e 6 minutos. Já tem mais ponto final na Mirante AM. Auditor Fiscal Me Explica Aí. Oferecimento SINDAFITEMA, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual. Estamos apresentando Ponto Final na Mirante AM. Rádio Mirante AM, ZYH 920, 600.